Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Gente, a melhor escolha é amar. Mas não tenha dúvida disso. Esse é o tema do programa de hoje. Em plena segunda-feira, vamos ouvir aqui o Preto Velho Zé Preto nos falando sobre esse tema. A melhor escolha é amar. Você tem uma escolha a fazer? Eu digo para você, a melhor é amar. Colocar sentimento. Tudo que você fizer, se tiver sentimento, vai trazer o resultado. Mas se você fizer simplesmente pela obrigação, eu tenho obrigação de fazer, não vai ter, porque o sentimento é o condimento principal, sabe? O elemento principal para a elaboração e aquisição, a conquista, a realização de algo. Coloque o amor no coração, coloque o sentimento em que faz. Esse é o tema do programa de hoje, que, segunda-feira, em nossa casa, é dedicado aos protetores espirituais. Quem são estes espíritos? Quem são estes espíritos da falange dos protetores espirituais? Caboclos, pretos velhos, sim, pretos velhos, baianos, jangadeiros, índios, xamãs. Mas, gente, o que esses espíritos, com que estes espíritos atuam no mundo espiritual? Porque na concepção do mundo materialista, um índio, um caboclo, um preto velho, qual a função teria estes espíritos no mundo espiritual de tanta tecnologia, de tanta elevação, evolução mesmo? Evolução tecnológica, evolução humana. O que esses espíritos fazem? Sabe, são perguntas que nós precisamos fazer, sim, porque resposta tem. Mas se você não perguntar, fica ainda naquela imaginação de que eles vivem no meio do mato. Eles vivem lá nus no meio do mato, sem o contato com a tecnologia. Gente, não, vamos cair na realidade, vamos parar com essa ilusão. Não é estes tipos de índio que são apresentados nos filmes que atuam no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, gente, há a tecnologia muito mais avançada do que nós temos aqui. E estes espíritos que trabalham nesta legião de guerreiros são aqueles que são, para que tenhamos uma ideia, como no mundo físico existem os policiais. Não tem a polícia? Tem a polícia, por isso que a gente chama ele de protetores. Porque polícia não é para ficar te cobrando de nada, ou te massacrando, ou te perseguindo, não. Polícia do mundo espiritual te protege. Então estes espíritos fazem parte da corrente dos protetores. É como no mundo, polícia metropolitana, militar, polícia, qual é a outra? Civil, polícia rodoviária federal, polícia de trânsito. São estes espíritos que atuam para que a lei possa acontecer. Mas não desta forma, sabe, impositiva. Tem que ser assim, não. Lá eles trabalham para que, um exemplo, você que está aí com um invasor, um obsessor, um espírito obsessor, um espírito zombeteiro. Então, você vem a uma casa espiritual como a nossa Casa de Maria e passa na corrente dos protetores. Vamos lá, com o baiano. O baiano diz para você, meu irmão, vou te ajudar. Vamos fazer uma limpeza, vamos tirar essas mandingas de cima de você, vamos despachar isso para bem longe de você. Então, o que ele vai fazer? Ele, dentro da responsabilidade que ele tem no mundo espiritual, ele vai, dentro da lei, espíritos protetores, como todos os espíritos que atuam em nome de Deus, seguem a lei. Então, dentro da lei, esse baiano, que é um dos protetores,
irá, junto com outros espíritos, trabalhar para que, usando da lei, aquele obsessor que é um invasor, um fora da lei, possa ser tirado do seu caminho. Uai, se ele está ali te perturbando, ele está desobedecendo a lei do livre-arbítrio. Então eles pegam a lei de Deus, põem aqui debaixo do braço e vamos lá. Aí o baiano, claro, entenda que a atuação de um protetor espiritual não é de chegar dando porrada, de empurrar, de maltratar, de prender, porque está com a lei. Não. Antes da lei do livre-arbítrio que eles usam para tirar os obsessores, eles também usam a lei do amor, que essa é a lei maior. Por isso que o tema de hoje, não é? A lei do amor, a lei do amor. Então, por amor até mesmo ao obsessor. Você pode dizer assim, pô Júlio, mas eu vou lá porque eu estou obsidiado. Você está dizendo que o protetor espiritual baiano vai amar o obsessor? Uai, não foi o que Jesus ensinou? Uai, se ele está em nome de Jesus atuando, ele não vai fazer como Jesus fez? Aí vai agora porque o obsessor meter a porrada nele? Não! Ele vai orientar o obsessor, claro, gente, dentro da linguagem que o obsessor entende. Não é que o baiano vai chegar lá, ô meu irmão, paz e amor, vem aqui, deixa o cara aí que você está obsidiando, vai com Deus. Não é isso não. É falar a língua do obsessor. Como fala o baiano, ô seu filho de uma égua, tá na hora de dar o pé. Vamos daí, sai daí, vambora. Ó, vamos lá, você quer ajuda? Temos ajuda para você, ó. Aqui tá o socorrista querendo te ajudar, mas você tá perturbando o cara aí, meu, vamos, sai fora. É assim que eles trabalham, gente, mas com amor no coração. Dando, veja bem, dando possibilidades. Dando possibilidade de um obsessor, em vez de ficar obsidiando, ele simplesmente procure a melhora. Quer ver um exemplo? Aconteceu na casa espírita. Está lá o auxiliar do grande obsessor, que infelizmente tem o mesmo nome, né, que eu, Júlio. O obsessor lá fica perturbando e tinha o seu auxiliar. O auxiliar, querendo destruir a casa espírita, ele precisava estar ali em contato com os espíritos bons. O que foi que aconteceu? Os espíritos bons socorreram ele. E ele simplesmente largou aquele caminho ruim, porque ele teve possibilidades. Foi apresentado a ele outra possibilidade. Então, gente, é assim que trabalham os espíritos, nessa linha dos protetores espirituais. Bem simples, não é? De forma simples, é que a gente cria tanta fantasia, achando que um índio guerreiro forte, com todo a sua pompa, com sua lança, vai lá machucar o obsessor. Para com isso. Isso é uma visão ainda muito sem amor. Muito sem amor. Mas falando em amor, vamos fazer a nossa prece, vamos? Vamos começar essa segunda-feira sempre elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial. Vamos preparados? Vamos lá? Para que essa semana seja de muita, mas muita produtividade, muitas experiências, conhecimentos, não é mesmo? Preparados? Vamos juntos? Pedindo sempre a licença àquele que nos trouxe essa prece, São Francisco de Assis, para usar de suas palavras como as nossas e dizer: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vimos pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Queremos, Senhor, no dia de hoje, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, sermos pacientes, compreensivos e também prudentes. Queremos ver, além das aparências, Senhor,
os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. E guarda, Senhor, guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha nossa alma. Que sejamos, Senhor, tão bons, mas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, não é mesmo? Implantemos essa oração no nosso dia a dia e nós vamos sermos pessoas melhores. Você implante essa oração no seu coração e procura vigiar para ver se realmente os teus ouvidos estão fechados aos caluniadores, a sua língua está fechada a todo tipo de fofoca e que realmente você possa refletir o amor de nosso Senhor. Aí você verá como a sua vida muda, mas tenha certeza, muda, tá bom? Bom, vamos então passar a palavra a um dos protetores espirituais que atuam nesta casa, nosso irmão Preto Velho Zé Preto. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição protejei todos vós. Quando os filhos vêm em busca de amor, encontra nos braços da mãe a oportunidade de dar início às mazelas que estão a atormentares, as doenças que não curam, mas é importante saberes, filhos, que só depende de vós deixares o orgulho, a falta de sabedoria, para que possa substituir todas as energias que, de certa forma, estão trazendo retardamento da evolução espiritual. Os protetores espirituais usam os elementos da natureza para que possa trazer os caminhos livres de armadilhas ou emboscadas espirituais, trazidos por espíritos que ainda não conseguem se libertar da matéria, mesmo estando do lado de cá. A oportunidade da redenção é ofertada a todos os irmãos para que usem nas suas vidas o exemplo do Cristo de caridade e amor, sem ao mesmo se submeter às vontades humanas que tanto fazem os irmãos sofrerem. É preciso sempre vigilância na oração, na conduta ao falar e nas atitudes que cada um deve ter para enfrentar as intempéries com sabedoria e verdade. Basta creres para que possam alcançar. Basta acreditar na luz de Nossa Senhora
para que os seus espíritos possam ajudar os irmãos a se curarem, se lavarem e afastarem as doenças trazidas pelo pensamento e pela má conduta. É importante os irmãos paciência sempre ter, para que a sabedoria que vai ser trazida possa ajudá-los daqui por diante e por todos sempre. Porque a sabedoria, o ensinamento trazido, deve ser cultivado como um bom filho que aprende os bons modos e se estende pelos próximos tempos para os seus e para si. O amor, o ensinamento, a ajuda é ofertada gratuitamente, como um dia cada um de nós que aqui estamos recebemos dos amigos dessas e de outras vidas, para que pudéssemos afastar as tristezas, rancores trazidos no nosso coração pela nossa cabeça e visão de injustiças, quando ainda no ferro da senzala ainda nos encontrávamos. Mas necessário se faz para se aprender a cultivar o amor ao próximo, à natureza, às águas, o vento e o ar. Elementos esses usados pelos protetores para libertar qualquer miasma, qualquer sentimento que ainda impeça os filhos de caminhares livres sem o peso do ferro, sem o estralar da chibata, sem a dor no coração. Acredite, filhos, o amor é a melhor das opções. O perdão é a melhor escolha que cada um deve se fazer, para que não deixe enraizar na alma sentimentos ruins e necessário se faça reencarnar apenas para tirar essa doença chamada solidão e tristeza das vossas almas. Estão na casa de Nossa Senhora. Feche os seus olhos. Peça de verdade. Pare o tempo. O tempo é vosso. Os irmãos estão retirando os miasmas, as más vibrações, os maus pensamentos e as companhias tristes que cada um trazia estão sendo ajudados e levados por nós às colônias edificadoras para o refazimento também desses irmãos. Só assim é possível receber a caridade, dando também caridade. O amor é uma via única de um só sentimento, ensinado por um ser magnífico, benevolente e de só amor. Jesus Cristo. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição sempre, sempre, sempre proteja a todos vós.
agradecido. Obrigado, meu amigo Zé Preto. Obrigado por toda a dedicação, por toda esta lição que nos traz, que nos trouxe e nos traz dentro desta sagrada casa de Maria. Obrigado. Quanto conhecimento, não é? Você sabe que para um espírito ele se manifestar como um preto velho, ele precisa ter muito, mas muito conhecimento. Sabe por quê? A manifestação de um espírito se faz pelo desejo dele. Primeiro começa aí. O espírito se manifesta como um preto velho, então ele sempre foi um pretinho velho. Já começa por aí que está errado. Não é porque o nome dele é preto velho que ele é um velhinho encurvado, que anda devagarinho com a bangalinha. Para com isso, não. Preto velho é por quê? Porque ele agregou muito conhecimento e paciência e humildade. Ele tem conhecimento, paciência e humildade. Ou humildade, paciência e conhecimento. E aí, essas três riquezas juntas, dar a ele a possibilidade de usar o conhecimento com toda a paciência e com toda a humildade perante aqueles que buscam também ter conhecimento, ter paciência e ter humildade. Estes são os pretos velhos. E muitas vezes eu digo para você, o espírito nem tem a fisionomia de negro. Não tem não. E nem tem a fisionomia velha. Mas ele traz essa bagagem. Ele traz essa bagagem e oferece àqueles que vão ali à casa espiritual, ao terreiro, à casa de Maria, buscar esse auxílio do conhecimento destas entidades. Bom, Paulo de Moraes vai trazer mais uma leitura dos 4 evangelhos para o nosso enriquecimento. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, versículos 28 a 42. A morte de Jesus. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. O sepultamento de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura:
eles verão aquele a quem traspassaram. Número 374. Para que uma palavra da Escritura se cumprisse, Jesus diz: tenho sede. Aquele a quem fora ordenado que quebrasse as pernas aos crucificados, não quebrou as de Jesus, e um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Também tais coisas se deram, declara a narração evangélica, para que se cumprisse estas outras palavras da Escritura: não lhe quebrareis osso algum, verão o que traspassaram. Tudo se encadeia nas revelações sucessivas e progressivas, nos acontecimentos, bem como nos progressos da humanidade. A Escritura é um laço que liga sempre o passado, o presente e o futuro quanto ao ensino progressivo e gradual da verdade, sempre relativa aos tempos e às necessidades de cada época e dada sempre na medida do que o homem pode suportar e compreender, debaixo do véu que a cobre e que se vai rasgando à proporção que o espírito se eleva. Já dissemos, comentando os 3 primeiros evangelhos, Jesus não bebeu o vinagre, e a esse respeito demos todas as explicações necessárias. Convindo que os homens acreditassem ser realmente humana a natureza que lhe atribuíam, e sendo, sobretudo, necessário que essa crença se mantivesse após o seu reaparecimento, cumpria que seus atos e palavras, por ocasião do sacrifício do Gólgota, fossem de molde a justificar essa crença, como foram antes da consumação desse sacrifício e depois de verificado o fato que se chamou a sua ressurreição. Convinha que tal se desse, porque aquela crença constituía uma condição e um meio de aceitação e de êxito da sua missão terrena, uma garantia dos frutos que ela havia de produzir naquele momento e no futuro. Constituía condição e meio transitórios, mas previamente necessários, de efetuar-se sob o império e o véu da letra, a capa do mistério e o prestígio do milagre, o progresso da humanidade, que até aos tempos atuais da Era Nova mais não poderia suportar nem compreender, e que só nos dias de hoje, ainda então muito distantes, estaria apta a receber, pela nova revelação, a explicação em espírito e verdade do que Jesus disse e fez. Quanto às últimas palavras que ele pronunciou do alto da cruz, também já as revelamos nos comentários sobre os 3 primeiros evangelhos. Nada mais temos que acrescentar. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado. Hoje o programa foi rico, não é? Como todos os dias. Sabe por quê? Porque tem a presença dos Espíritos. E eu digo a você, não é porque os Espíritos estão presentes que nós temos que sermos formais, sabe? Aquela coisa toda engomadinha, toda... Não, os Espíritos nos conhecem como Jesus, como Deus nos conhece, como nós somos. Eu não preciso mudar o meu jeito de ser porque eu estou na presença de um espírito elevado. Pelo contrário, quanto mais elevado o espírito é, mais ele consegue sentir a minha essência.
Então não tem como esconder nada de um espírito de luz. Então temos que ser como somos mesmos. E somos aceitos, e mais do que aceitos, somos acolhidos do jeito que somos por esses irmãos que só trazem amor no coração. Então não precisa mudar, não. Seja você como você é para exercer a sua fé. Precisa de formalidade, nem de mudar a postura, porque você está falando de fé, de religião, de espírito. Aqui somos o que somos e pronto. Não é mesmo? Bom, amanhã estaremos de volta. Agradeço a você pela oportunidade de juntos começarmos mais esse dia de segunda-feira. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.